E essa aqui é a famosa RX 580, modelo chinês. Essa carenagem aqui ela é bem característica da Asus, tem o modelo Asus Expedition. O que muda na Asus Expedition é que ela tem uns detalhes em vermelho pintado aqui. Mas é exatamente a mesma carenagem. Essa placa aqui ela custa por volta de 500 a 600 reais no AliExpress, mas no Brasil, às vezes você acha ela próximo a esse valor, e se você achar, compensa muito mais comprar aqui no Brasil por causa da garantia local das lojas. E é uma placa indicada para rodar praticamente tudo em 1080p, em perfil médio-baixo. Alguns jogos no alto, mas a grande maioria em médio-baixo. O backplate, apesar de ter um backplate que é bem legal, ele é em plástico, ele não é em metal. Ela conta com um DisplayPort, um HDMI e uma saída DVI. Contém 2 heat pipes, alimentação de energia de 8 pinos. Título de comparação, eu tenho outra RX 580 aqui. Performance exatamente a mesma coisa, porém esse modelo aqui ele já tem o backplate em metal. Isso aqui ajuda um pouquinho na dissipação, então essa placa aqui ela tende a ser um pouquinho mais fria, e essa placa aqui ela tem uma alimentação de 6 pinos. Esses dois modelos aqui você acha que facilmente aqui no AliExpress. Diferença também esse modelo da Mogul nas portas, né, que a gente tem um DisplayPort, um HDMI e um DVI. Já nessa outra RX 580 que eu já tinha aqui, temos 3 DisplayPorts e um HDMI. No resto, a construção é exatamente a mesma. Bom, agora vamos colocar ela aqui na bancada de teste e ver como que ela se sai. Para esse teste aqui, a gente vai usar um processador FX 8350 com 16 GB de memória RAM. É uma configuração de baixo custo, porque eu acredito que seja o foco dessa placa de vídeo. Ninguém vai comprar uma placa de vídeo de 500 reais para colocar num processador de 2.000 reais. Então, acredito que aqui a gente tem uma configuração que é o foco dessa placa de vídeo hoje. Temos vídeo. Então, estamos aqui com as especificações da RX 580. Esse modelo chinês vendido no AliExpress, da RX 580, ela é a RX 580 2048SP. Esse modelo ele é diferente do modelo vendido aqui no Brasil. Ele é 12% inferior, né? Não trata-se de uma modificação no chip, não trata-se de uma modificação na placa, não é uma outra placa tentando se passar por uma RX 580, é um modelo vendido na China, comercializado na China. Ela tem a performance equivalente a uma RX 570, porém, hoje as RX 580 que a gente acha no Brasil, elas já são as RX 580 2048SP, dificilmente você vai achar uma RX 580 que seja essa versão 12% superior. Sobre o processador que vamos usar no teste aqui, o FX 8350, ele é um processador de 2011, ou seja, 13 anos atrás. Basicamente o que ele consegue entregar já é lucro. Esse é o processador mais fraco que eu tenho aqui. Eu escolhi ele para esse teste justamente para simular alguém que vá fazer algum upgrade numa máquina antiga e mostrar que ainda assim é possível conseguir extrair alguma coisa dessa máquina, jogar jogos recentes, ainda que essa placa ela apresente algum gargalo com esse processador. Esse gráfico que eu estou mostrando na tela, ele mostra 2 jogos aqui onde é possível evidenciar um gargalo. Com o FX 8350 no God of War a gente conseguiu de 29 a 33 frames, no CS2 de 48 a 60. Se a gente conseguir um processador um pouquinho melhor, combinado a 580 2048SP, no God of War, usando o Xeon 2640 V3, também um processador de baixo custo. Se você for montar um computador hoje, mirando ali próximo a R$1.000, acredito que seja a melhor opção. Com um Xeon 2640 V3, no God of War você vai conseguir de 60 a 70 frames, e no Counter-Strike, no CS2, você vai conseguir de 130 a 150 frames. Já agora, se você tiver um processador um pouco mais moderno, que nem é tão novo assim, mas um Ryzen 4500, por exemplo, um Ryzen 5 4500, no God of War você vai conseguir de 70 a 80, e no Counter-Strike você vai conseguir de 150 a 180 frames.
Agora, se você tiver um processador melhor do que isso, essa placa ela não consegue entregar algo significativo a mais do que isso. Então, a gente está falando de 180, talvez no máximo ali 200 frames no Counter-Strike, é o que essa placa ela vai entregar, e dificilmente ela vai passar ali de 80 frames no God of War. O preset que eu estou falando aqui é o preset original, e o preset do Counter-Strike é o preset competitivo. Bom, vou colocar a configuração aqui no alto. Ela estava no padrão, porém não fez diferença. Como o processador está dando gargalo, não teve alteração nos frames, e assim o jogo ficou mais bonito também, né? Aqui eu estou jogando a... Eu não sei o que eu estou fazendo, porque eu nunca joguei isso aqui na minha vida. É a primeira vez. Então, estou vendo o que dá certo aqui. Mas em termos de fluidez, o jogo tá tranquilo, dá pra brincar numa boa. Sempre acima aqui de 30 frames, com quedas eventuais aqui, 28, 29. Mas ele se mantém acima dos 30 frames, é bem tranquilo mesmo de jogar. Dá pra zerar esse jogo numa boa, se eu soubesse jogar. Em termos de fluidez, dá pra zerar esse jogo numa boa. Vocês percebam que a placa de vídeo ela não chega a 100% de uso, ela fica sempre em torno de 60%. Né? Isso é justamente o processador não conseguindo empurrar o que a placa de vídeo precisa. Eu vou morrer. Agora eu só preciso descobrir o que é pra fazer aqui. É isso, jogos como Cyberpunk, jogos nesse mesmo nível de qualidade, jogos mais novos, ele vai rodar assim, dando gargalo na placa com esse processador, claro, né? Bom, agora vamos aqui para o Counter-Strike CS2. Temos aqui... Eu fiz um teste aqui anterior, antes de gravar, né? E essa placa de vídeo ela conseguiu entregar acima dos 40 frames. Acredito aqui que, por estar gravando, está interferindo um pouco, tá um pouco abaixo aqui de 40 frames em vários momentos. Mas ela se mantém até em outras fases, né? Ela se mantém entre 40 até 60 frames, ela chega a bater. Mas assim, mesmo um pouquinho acima de 30 frames nesse jogo, dá pra brincar tranquilo, eu consigo brincar numa boa. Jogar sem prestar atenção no FPS é bem mais fácil. Bom, estamos aqui agora no Hitman 3. Esse jogo aqui, ele já é um jogo um pouquinho mais antigo, porém super divertido, eu costumo brincar nele de vez em quando. E aqui a gente não tem um processador dando gargalo, né? A placa de vídeo ela consegue entregar, acho que até mais do que o jogo precisa. O que limita aqui é o próprio jogo, em 60 frames. A qualidade aqui está alta.
E aqui, obviamente, eu errei esses tiros aqui para ver se o FPS não caía. Esse jogo aqui é o Far Cry 6. Gosto de jogar ele aqui tudo no alto. E a média de frames que eu consigo aqui é pouco acima de 40 frames, né? É um jogo bem divertido, roda lindo nessa placa de vídeo, com esse processador. Poderia entregar um pouquinho mais de quadros? Eu acredito que sim, com um processador melhor, mas eu não acho que nesse caso muito mais quadros que isso. E como vocês podem ver, mesmo num processador de 13 anos atrás, com uma placa de vídeo barata, você consegue jogar todos os jogos da atualidade. Mesmo com gargalo, sem entregar 100% do que a placa de vídeo promete, ainda assim é possível brincar. Então, às vezes, vale a pena você colocar essa placa de vídeo, começa a brincar, depois você pode fazer um upgrade no futuro, economize um pouquinho agora para comprar um processador melhor. Totalmente possível. Agora ninguém me segura. Agora ninguém me segura. Pode vir, pode vir, pode vir. Ninguém me segura. Aí segura. Aí... E essa foi a RX 580 da Mogul.